Sejam bem-vindos à série Construindo Confiança. Eu sou a Lara Caran e eu vou ser a nossa guia nessa jornada, mas como um bom viajante, eu espero que você participe e aprecie. Por que é que nós vamos construir confiança em um mundo onde parece que tem tantos assuntos mais importantes do que isso? A verdade é que a confiança hoje está muito parecida com um elásticozinho muito fino de cabelo. A gente estica e logo logo ele quebra. E quando a gente não tem confiança, muitos dos nossos recursos internos ficam inacessíveis para nós. E quando os nossos recursos internos ficam inacessíveis para nós, o mundo começa a ficar muito bagunçado, a gente começa a não saber exatamente o que está acontecendo, vem essa crise do medo que nós estamos sentindo hoje em dia, essa ansiedade extrema, e a gente tenta de todas as formas recuperar o controle. Eu escuto muito isso das pessoas que chegam para mim quando começam a falar sobre os seus problemas, seus desafios, seus sentimentos. Elas sentem vontade de recuperar o controle das suas vidas. Em uma escala macro, a gente sente o mundo tentando recuperar o controle, produzindo cada vez mais tecnologia, produzindo cada vez mais dados, produzindo tecnologia cada vez mais complexa de gerenciamento e controle. E tudo isso vem da nossa sensação de falta de confiança, tanto em nós mesmos quanto nos outros. A nossa relação com os outros está muito dividida porque nós não estamos conseguindo nos relacionar conosco. Então essa preocupação surgiu. Eu sou administradora de formação, mas faz algum tempo que eu trabalho com desenvolvimento humano e faz 3 anos que eu venho me dedicando a 2 áreas que as pessoas dizem que são bastante antagônicas, mas que para mim são áreas complementares. E assim como esse elástico precisa continuar inteiro à medida que a gente puxa e que a gente faz esse movimento de tensão entre um lado e outro lado, também a gente precisa que a tecnologia e o desenvolvimento humano consigam andar juntos dessa forma, consigam apoiar um ao outro. Assim como o dia apoia a noite, o feminino o masculino, a sombra e a luz, a eficiência e a resiliência, todos os nossos recursos internos, incluindo a inteligência, são tensionados pelos seus opostos. E o que faz com que essa tensão permaneça saudável é a confiança. E quanto mais eu escuto vocês falarem, quanto mais eu vou atendendo pessoas, mais essa curiosidade vai crescendo. O que é que está acontecendo com a nossa confiança? Existe um pesquisador em confiança, ele é um autor brasileiro, Marco Frabossi, ou Fabossi, perdoe se eu errei o nome dele. Ele diz que a confiança é que nem o ar que a gente respira, o oxigênio. Quando está presente, ninguém sente, mas quando falta, todo mundo sofre. E eu achei interessante o dia que eu vi essa frase porque ela é muito parecida com o sentimento que as pessoas trazem. Elas dizem que tem a sensação de estarem sufocando, a sensação de exaustão mental absurda, a sensação de não ter horas no dia o bastante para fazer a quantidade de coisas que elas sentem que são demandadas a fazer. Elas sentem que não conseguem comunicar aquilo que precisam. Então, o tempo todo elas se sentem em dívida, elas sentem que não adianta pedir ajuda, porque elas precisam resolver tudo sozinhas, elas sentem que as coisas ao redor delas não funcionam bem, as pessoas precisariam ser diferentes, ou a cidade precisaria ser diferente, ou instituições precisariam ser diferentes, muita coisa precisaria mudar, mas não existe mesmo a esperança nessa mudança. E tudo isso vai gerando um sentimento muito negativo. Não à toa a gente está vendo o crescimento das taxas de suicídio, não à toa a gente está vendo o crescimento do sentimento de um certo niilismo, né? A falta de crença, a desesperança de que as coisas podem melhorar. A gente traz tecnologia e a tecnologia gera aquele sentimento de embrulho no estômago. A gente não sabe realmente se isso vai ser bom para nós, se isso vai ser o fim da humanidade, se isso vai ser o fim dos nossos empregos, como que nós vamos nos sentir. As pessoas tentam
uma visão otimista em relação à inteligência artificial, mas no fundo elas se perguntam: será que a tecnologia realmente vai substituir o ser humano? Será que eu sou tão facilmente substituível dessa forma? Essas perguntas, elas estão no coração das pessoas. Elas pensam: eu trabalho tanto, né? Tem tanto da minha vida que é o meu trabalho, e ao mesmo tempo parece que é tão frágil, né? Parece que nada disso realmente tem sentido. E se eu não existisse, será que eu faria realmente diferença? Essas são perguntas muito complexas e a gente anda fugindo dessas perguntas. A gente anda disfarçando todos esses sentimentos e seguindo em frente e torcendo para que as coisas deem certo e tentando resolver sozinhos as nossas dores ao lado de pessoas que sentem o mesmo que nós, mas a gente não consegue abrir um diálogo porque está faltando confiança. Então, não é um tema simples, como vocês podem ver. Então, não vai ser tratado dessa forma aqui. A ideia dessa série é que eu possa ir devagar com vocês, construindo um argumento para que juntos a gente possa abrir esse diálogo. Esse tema me encantou nesses últimos anos e o que eu trouxe para vocês não é um trabalho pronto. Na verdade, ele foi muito inspirado em algumas teses que eu vi nos últimos anos que começaram a trazer os argumentos abertos, porque a verdade é que a gente sente que não tem mais muito tempo para falar sobre isso. É urgente, a gente precisa discutir isso agora, a gente não devia estar fazendo mais nada que não discutindo toda essa complexidade filosófica que a inteligência artificial trouxe para nós. Isso é real, isso na verdade só está evidenciando as crises humanas que nós temos, a tecnologia e o desenvolvimento humano que deveriam tensionar e andar um do lado do outro, não estão andando dessa forma. A gente está vendo a tecnologia se desenvolver loucamente e o desenvolvimento humano ainda fragmentado. A verdade é que a gente tem, de um lado, um desenvolvimento tecnológico muito coeso, muito eficiente, muito rápido para cima, vamos dizer assim, e o desenvolvimento humano fragmentado, todo estranho, a gente não sabe bem como é que ele funciona. E aí ele vai andando meio que em solavancos, né? Como se fosse uma roda quadrada. A gente precisa realmente olhar para isso. E o que eu quero trazer para vocês são argumentos, são momentos da minha vida em que eu achava que estava vivendo uma situação até bem incomum e aos poucos atendendo pessoas eu percebo que não. Isso está acontecendo com cada vez mais gente e a necessidade desse conhecimento, ela é ímpar para as pessoas. A gente precisa de mais clareza do que exatamente está acontecendo com a gente, o que exatamente está acontecendo com a nossa sociedade. Eu vejo palavras explodirem. Então a gente tem propósito, sentido, narcisismo, mindset, mindfulness, uma grande procura pela filosofia e pela sabedoria antiga, mas é uma busca que está ainda muito sem um caminho lógico para a gente traçar. E a gente se perde no meio de tudo isso. E aí algumas pessoas começam a falar excessivamente sobre algumas palavras e esvaziam essas palavras. E nós precisamos muito delas. Então, houve um professor canadense que ele cunhou um termo chamado crise de sentido. Ele diz que a nossa sociedade está passando por essa crise, é uma crise muito profunda, muito maior do que só a nossa crise política, do que só a nossa crise social. É, na verdade, uma crise que engloba tudo isso. Por quê? Porque nós não estamos conseguindo enxergar sentido nas nossas vidas, nas nossas relações uns com os outros e na nossa forma de nos relacionarmos e nos desenvolvermos. Minha mãe conta uma história de quando eu era pequena, que um dia ela chegou, eu tinha aberto a boneca, assim, tirado a cabecinha da boneca com o corpinho separado. E eu tava lá olhando para aquela boneca, assim, muito desolada, muito chateada, porque não tinha nada lá dentro, era uma boneca, né, gente? Mas isso sempre foi contado, a gente sempre deu muita risada e tudo mais. Mas olha como é interessante, né? A gente tem já quando criança uma direção dos nossos interesses. E eu sempre tive esse interesse de entender do que nós somos feitos, o que tem dentro de nós, como é que a gente funciona, como é que a gente quebra
como é que a gente conserta. Então, como que tudo isso se encaixa? E da mesma forma como eu tentava olhar ali dentro naquela boneca, a gente vai começando a entender quais são os talentos de cada um. E hoje eu percebo muito uma falta de atenção para a vocação, pessoas sofrendo muito com a questão da carreira, com a questão do trabalho, sem entenderem exatamente o que elas querem fazer na vida e conseguirem dar sentido para essas vidas, muitas vezes porque elas entendem que não é muito natural gostar de ciências, ou gostar de política, ou estar interessado no que afinal define a felicidade humana. Isso é um pouco estranho pra gente quando a gente pensa numa criança, mas pensem bem, qual é a diferença disso para uma criança já saber dançar muito bem ou de repente exibir aí um talento diferente para o futebol? Para mim, pessoalmente, dançar muito bem ou jogar futebol muito bem é muito mais difícil do que trabalhar a liderança, trabalhar o treinamento e o desenvolvimento humano. Então, nós percebemos a partir daí que existem mecanismos em nós que são muito parecidos e mecanismos em nós que são diferentes. A forma como a gente se expressa é diferente, embora a forma como a gente funcione nem tanto. E a gente veio procurando entender a nossa inteligência para construir inteligência artificial, mas eu não sinto que esse conhecimento está sendo dividido. Muita coisa legal veio disso e o desenvolvimento humano cresceu muito com as pesquisas nas áreas tecnológicas, mas não existe um elo entre esses dois mundos. Então, ao longo dessa série, eu quero que a gente consiga construir um pouco melhor esse entendimento de que conhecer-te a ti mesmo não é só subjetivo. Eu acredito de verdade que quando Sócrates dizia isso, ele não queria dizer simplesmente para que você entenda como que você funciona energeticamente, se você é mais introvertido ou extrovertido, ou que você gosta mais, ou quais são suas vocações. Isso é importante sim, e também. Só que ao mesmo tempo, é importante que a gente conheça a nós mesmos em questão mecânica. Como é que funciona o nosso corpo? Como é que funciona o nosso cérebro? Como é que a gente se conecta uns com os outros? Tudo isso faz parte de como a gente vive bem. Um dos maiores estudos, acho que talvez o maior estudo de desenvolvimento humano que já foi feito no mundo até hoje, foi feito em Harvard. Esse estudo já dura 85 anos. Eles mapearam várias características, várias áreas da vida daquelas pessoas e de 2 em 2 anos eles entram em contato com essas pessoas, fazendo perguntas para elas no sentido de: se você pudesse hoje parar de trabalhar, você escolheria parar de trabalhar mesmo ganhando o seu salário? O que você faria? Você acredita que a vida é mais dores que prazeres? O que você desejaria que você não tem? Como você classifica a sua felicidade hoje? E eles foram analisando essas respostas, mapeando tudo isso, tentando aumentar a quantidade de pessoas, a variedade de pessoas. E o interessante desse estudo é que o que eles descobriram não está nada distante daquilo que a gente já sabe há muito tempo. Então, existem algumas características da vida humana, existem algumas áreas da vida humana que são muito importantes de serem cuidadas. E a gente precisa dar atenção para isso. Só que para isso a gente precisa se relacionar com outras pessoas, porque todas elas envolvem relacionamento, tanto físico, né? Tanto a gente se relacionar com o outro naturalmente, como diariamente a gente se relaciona com as pessoas, quanto um relacionamento de troca, assim como a gente está fazendo. Alguém vai estudar uma área, vai te passar informações, alguém vai construir alguma coisa que você vai utilizar. Tem aquela frase que diz, né, uma frase famosa que diz que você não construiria nenhum lápis sozinho. É impossível um ser humano construir um lápis sozinho, o tamanho é a complexidade de necessidades que a gente tem para isso. É claro que a gente é capaz, se você pensar assim, quiser elevar ao extremo a ideia de que uma pessoa consegue viver sozinha, ela poderia. Mas isso não é saudável, isso não é quem nós somos. E a gente precisa começar a encaixar mais essa verdade nas nossas vidas, porque o relacionamento, a interdependência, exige
a confiança. A maior parte de nós, na verdade, não entende muito bem o que são as ciências chamadas ciências cognitivas ou ciências do desenvolvimento humano, ou o que são as humanas, né? Que muitas vezes a gente brinca, sou de humanas e não de exatas, enfim, como tudo isso se mistura. Eu quero trazer para vocês como que as ciências se conversam, para vocês entenderem o quanto elas estão fragmentadas, o quanto tudo isso está difícil de colocar na mesma mesa para a gente dialogar, então está faltando diplomacia nas ciências humanas, e o quanto a gente vai precisar resgatar muita coisa. Então vejam só, vamos fazer aqui um diagrama. Uma das mais conhecidas, não vou dizer a principal, né? Mas acho que está mais na nossa vida hoje, é a psicologia. A psicologia é uma ciência de tratamento. Então, é a ideia que a gente tem mesmo quando a gente tem alguma questão, tal, a gente leva para o psicólogo. Aí a gente vai trabalhar a pedagogia. A pedagogia é uma ciência de treinamento. O coaching, por exemplo, está aqui dentro. Em que momento a gente começou a misturar as duas coisas, as duas bolinhas, né? Um começou a avançar em direção ao trabalho do outro. Aí a gente vai ter também, por exemplo, a sociologia. A sociologia é uma ciência de estruturamento. É uma ciência que trabalha a forma como a nossa estrutura social se relaciona, se constrói e se relaciona. Agora, vamos parar um minutinho para fazer uma reflexão aqui sobre se a gente realmente entendia a importância da sociologia ou se é uma matéria que ficou colocada de lado ali, que ficou esquecida, assim, a gente não entende para que serve, talvez não sirva para nada, na verdade, parece que é um amontoado de teorias que não fazem sentido e não são práticas, né? Não estão com a gente na nossa vida prática. E agora se perguntem ao contrário, será que a gente não fala constantemente que a nossa sociedade está perdendo estrutura, que está faltando estrutura? A gente reclama da estrutura deficiente do nosso sistema político ou que a gente precisa mexer nas estruturas? Então, olha o quanto é importante que essas ciências se conversem. Tem uma ciência aqui também que muitas vezes a gente não entende muito bem por que ela está aqui e deveria talvez ser uma das principais, assim, porque ela pega a nossa vida de uma forma muito abrangente, que é a economia. A economia é a nossa ciência de administração de recursos. E essa ciência, por ser uma ciência de administração, é uma ciência de conexão. É uma ciência que a gente utiliza para entender como é que a gente organiza essa estrutura de forma que a gente treine e desenvolva ao máximo o ser humano para que ele não precise ser tratado. Então, quando a gente começa a entender que a ciência de tratamento anda muito mais famosa, vou colocar aqui umas aspas, do que as outras, isso significa alguma coisa. Eu não acho, na verdade, que nenhum psicólogo gostaria que a gente estivesse olhando tanto para a área da psicologia como a gente está hoje, porque isso significa que nós estamos precisando de mais, precisando como não deveríamos estar precisando. Na verdade, ninguém que trata, ninguém que conserta, né? Ninguém que trabalha no serviço, por exemplo, eu ouço muito na administração, a gente fala, né? Toda vez que você liga no saque de uma empresa, toda vez que você liga no serviço de atendimento ao consumidor, alguma coisa falhou na experiência do cliente, alguma coisa falhou no processo. Então, como administrador, como CEO, você não quer que ninguém ligue no serviço de atendimento ao cliente, você quer que o seu cliente ele seja bem atendido, que ele fique encantado e que dê tudo certo para ele, que o processo funcione perfeitamente. Mas você coloca ali um serviço de atendimento para ele, para que caso alguma coisa aconteça, ele tenha um suporte. A psicologia é essa ciência, é a ciência de atendimento ao cliente, é a ciência que a gente tem que está ali para segurar caso alguma coisa falhe no processo, caso o cliente realmente não consiga entender toda a estrutura do que ele está recebendo. Agora, se o seu saque começa a ser a parte mais importante da sua empresa, alguma coisa está errada. Isso tem que chamar atenção. A gente precisa olhar mais para isso.
E agora vamos lá, uma outra ciência que anda completamente esquecida é a antropologia. A antropologia é uma ciência de relacionamento. Na verdade, é interessante até porque para os gregos, relacionamento e conhecimento eram palavras praticamente sinônimas. Então, de novo, aqui a gente fala sobre o relacionamento entre os seres humanos, a forma como a cultura se desenvolve, a forma como a gente se relaciona, a forma como a gente relaciona a nossa estrutura, a administração dessa estrutura, o treinamento e desenvolvimento para que a gente aproveite ao máximo e otimize ao máximo essa estrutura e como tudo isso se relaciona para que a gente não cause a necessidade de ter que ligar para o serviço de atendimento ao consumidor e dizer que algo no processo não está funcionando. Então a gente começa a entender que, na verdade, construir uma sociedade ou construir uma empresa são similares. É um processo muito parecido com construir o ser humano. Era a ideia que Aristóteles tinha, né? Ele dizia que a filosofia natural, ela é muito interessante, ela é muito necessária, só que a gente não pode correr o risco de deixar com que ela não seja prática, de fazer com que ela não traga pra gente uma das principais funções dela, que é desenvolver tudo aquilo que vive. Como é que a gente garante que tudo que vive consiga encontrar solo fértil para crescer, para se desenvolver e para conseguir gerenciar os ciclos de feedback que a gente precisa para que outros seres também o façam. Então, muitas vezes a gente perde essa parte muito básica de qual é o sentido da nossa vida humana ali, logo na essência. A gente perde esse sentido, a gente não entende nem o quanto nós somos necessários para desenvolver outras vidas, que é basicamente essencial. Então, se a gente está falhando ali, como é que a gente vai realmente entender mais para frente ainda coisas mais complexas, cenários mais complexos ainda, que é o cenário que lida a antropologia, porque a cultura é altamente complexa. Então, quando a gente tira a antropologia da vida e faça essa reflexão, qual foi a última vez que essa palavra apareceu na sua vida? Normalmente ela não está na nossa vida, a gente recebe coisas dessas ciências, nem entende direito, nem aceita, nem sabe o que está acontecendo. Mas a gente limita a nossa capacidade de lidar com a complexidade. E a cada vez mais você ouve que o mundo é mais complexo, que o mundo é bunny, que o mundo está altamente ansioso, que o mundo está altamente imprevisível. Então a gente coloca o desafio, mas retira a nossa capacidade de lidar com o desafio. E aí, é claro, vai dar problema e vai todo mundo correndo para a ciência que vai resolver o problema. Essa ciência vai ficar altamente desgastada, altamente demandada e a gente não vai conseguir resolver nada. Aí, não conseguindo resolver, qual que é a ideia natural do ser humano? Então a gente precisa inovar. Se a gente precisa inovar, a gente precisa de tecnologia, a gente precisa de desenvolvimento. E aí eu gosto de colocar a tecnologia aqui também, embora eu coloque ela aqui num sentido um pouco mais humano, né? Aqui não no sentido do desenvolvimento prático da tecnologia, mas do porquê a gente desenvolve tecnologia. Então, essa é a ideia de que a gente deveria ter o treinamento. Então, vamos colocar aqui, ó, estrutura, administração da estrutura, conhecimento, relacionamento, que é o que nos permite lidar com a complexidade. A gente não pode esquecer disso. Treinamento. Como é que o ser humano chega ao ápice, né, da máquina que é o ser humano? Vocês já pensaram sobre isso? Assim, eu falei sobre a questão da boneca, né? O que a gente tem dentro. Muitas vezes a gente não se questiona nem o que tem dentro do nosso celular. Nós temos aparelhos incríveis de celular, nós temos celulares que fazem coisas que a gente nem imagina e a gente vive bem com isso, a gente lida bem com isso, eles fazem coisas que a gente nem imagina. A gente tem carros, por exemplo, que vão a 200, 300 km por hora e a gente não tem espaços nem para andar nessa velocidade nos carros. A potência do carro, aproveitar a potência do carro que tem na sua mão, você não sabe como esse mecanismo funciona, como é que você usa isso.
E as pessoas trazem isso para mim. Elas trazem essa sensação de potência interna. Eu sinto que tem muito mais dentro de mim do que o que eu uso. Eu sinto que eu posso mais. Eu sinto que eu posso fazer mais pelo mundo. Eu sinto que eu tenho problemas na vida, que eu tenho questões para resolver, mas que eu também não quero ficar vivendo em torno disso. Eu quero mais, eu quero viver melhor, eu quero entender o que o mundo pode me oferecer, porque existe uma potência dentro de mim que eu sinto e não conheço. Exatamente como você tem uma potência num carro, como ele vai a 300 por hora, mas você anda a 80. É claro que a gente poderia pensar, por exemplo, que a administração da estrutura, não é? Não dá pra gente sair por aí andando com o carro a 300 por hora em qualquer avenida. É claro que não. Mas a gente precisaria entender melhor como que tudo isso se relaciona. A gente pode construir vias específicas para isso. Então, essa é a nossa maior dificuldade, nosso maior desafio na ciência do treinamento. É como dar eficiência para o ser humano, é como que a gente traz o melhor dele e mostra para ele que todo o resto depende disso, sem que nessa eficiência ele quebre o relacionamento e a complexidade com os outros seres. E para isso, normalmente, a gente desenvolve tecnologia. Então, a tecnologia é uma ciência de desenvolvimento. Por isso que essas duas coisas estão ligadas. Tanto que vocês ouvem as pessoas falarem treinamento e desenvolvimento. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que trabalha com desenvolvimento humano. Treinamento e desenvolvimento humano. Por que a gente trabalha nessas duas áreas? Porque, novamente, a gente precisa sempre que as forças de tensão não se partam. Que a gente consiga dar eficiência para o ser humano sem destruir o ambiente. Ensinar para o ser humano como é que ele funciona, dar valor para ele, senso de valor para ele, sem que tire o valor do outro lado, o valor do coletivo, né? A individualidade não brigue com o coletivo. A gente precisa que essas tensões funcionem bem. E quando elas não funcionam e quando a gente precisa de alguns ajustes, né? Quando o carro vai para o mecânico ou quando o celular quebra, a gente tem a psicologia para fazer o tratamento, que é uma ciência incrível, que eu amo e que eu acho que anda um pouco sobrecarregada. Então a gente vai ter que dar um jeito de tirar um pouco de trabalho desse pessoal. E aí a questão desde cedo eu tô aqui falando para vocês que essa fragmentação, ou seja, eu tenho um treinador, eu tenho um psicólogo, eu tenho um economista, eu tenho um antropólogo, eu tenho um cientista de cada área, mas essas ciências não estão conversando. Responsabilidade de quem é isso, né? O que a gente faz para solucionar esse problema? Bem, gente, existe uma ciência que a gente diz que é a mãe de todas as ciências. E essa ciência que, na minha opinião, vem falhando nesse momento em cumprir o seu papel de mãe, que é o papel real de uma mãe, não é? Gerar, nutrir, educar, né? Educar, fazer crescer, fazer com que os irmãos se relacionem, né? Criar esse senso de união, de fraternidade, que eles se amem, que eles se entendam, que seja tudo uma família só. E essa ciência é a filosofia. Então, quando a gente olha para a história da filosofia mesmo, ou para o que vem acontecendo já há alguns anos, a gente sente que a filosofia ela está sendo chamada de volta. Existe uma demanda pela volta da filosofia para que ela consiga de fato fazer esse link entre as áreas, fazer essas áreas conversarem, trabalhar questões muito importantes. Então hoje a gente não consegue mais falar de desenvolvimento tecnológico se a gente não tiver filosofia no meio. A gente não consegue mais fazer essas duas áreas conversarem. Os treinadores e os psicólogos, teve um tempo que eles estavam quase em guerra, porque uma ciência não estava conseguindo ajudar a outra, não estava conseguindo apoiar a outra, estava ficando pior. E isso foi algo que eu vi acontecer ao longo desses últimos anos trabalhando com treinamento e desenvolvimento humano. E eu quero aproveitar, inclusive, deixar um muito obrigado aqui a todos que passaram em treinamento e que continuaram carinhosamente, mantiveram contato, continuaram trazendo
as suas questões, e a partir daí eu comecei a perceber que essas pessoas, elas inclusive se faziam uma pergunta que é muito comum hoje, tá no coração de todo mundo e tá ali meio silencioso, que é: o que vem depois da psicologia? O que vem depois da terapia? Então eu passei um tempo fazendo terapia, e aí? O que vem depois do coaching, do treinamento? O que vem depois do desenvolvimento? O que acontece a partir daí? Isso significa que a gente entende que todas essas ciências têm começo, meio e fim, à exceção de uma. Existe uma que não. Uma delas é para a vida toda. Uma delas é o caminho para a gente passar por todas as outras. Então, talvez depois do treinamento, você passe na psicologia e entenda que você percebeu ajustes necessários, ou o contrário. Ou talvez depois disso, você comece a se interessar muito mais pela complexidade das relações humanas, ou queira apoiar o desenvolvimento das estruturas. O que eu senti nessas pessoas foi que elas chegaram com uma demanda de ter uma vida mais leve, de ter uma vida com mais sentido, uma vida mais organizada. De novo, assim, era sempre essa frase do retomar o controle da minha vida. E elas saíram sim mais leves, mas não com menos problemas como elas imaginavam, ou menos coisas para fazer, ou enfim, menos relacionamentos, né? Menos pessoas ao redor. Ao contrário, essas pessoas, o que elas ganharam em confiança, elas decidiram devolver. Então foram pessoas cujas empresas cresceram, começaram a resolver problemas mais interessantes do mundo, ao invés de se manterem pequenas ali com um olhar muito fechado. São pessoas que decidiram fazer trabalhos voluntários, são pessoas que decidiram construir uma família e aumentar a família, enfim, estavam nessa crise. São pessoas que elas entenderam que a vida é complexa, mas que nós temos muitas ferramentas para lidar com essa complexidade. E que a partir daí, quando a gente respeita aquelas vertentes do treinamento ali, né, da pesquisa que Harvard fez, né? Então, relacionamento, saúde física, um trabalho com sentido, não faltar dinheiro, não faltar a estrutura da vida normal. Olha quanto tempo a gente sabe disso. Aí precisou Harvard vir 85 anos para confirmar isso. É interessantíssimo, gente. Isso é maravilhoso. Que a gente tem essas confirmações. É muito importante pra gente que tudo na nossa vida se relacione. E para isso se relacionar, para isso acontecer, a gente precisa de entendimento. A gente precisa que alguém venha, mostre, desenhe e que a gente compreenda como que a gente vai começar a retomar o controle das nossas vidas, recuperar nossa confiança interna para que a gente consiga confiar no outro e a partir daí construir um mundo muito mais interessante. E agora eu vou trazer uma última provocação para vocês. A diferença entre confiança e autoestima, que é na verdade quase que uma briga aqui, né? Eu quero que a gente preste muita atenção nisso agora, porque isso inclusive vai embasar muito da nossa série, para que a gente compreenda o que vem acontecendo com a nossa sociedade, essa ideia de redes sociais e por que isso está ficando tão prejudicial para a gente. O que acontece quando a gente tem confiança? Uma das primeiras coisas é que a gente confia nas nossas habilidades. Então eu sei fazer algo e eu confio que eu sei fazer esse algo. A gente vai de confiança nas habilidades, assim, bem básicas. Por exemplo, dá um exemplo realmente bem básico. Você sabe escovar seus dentes, você sabe amarrar seu tênis, você sabe, enfim, fazer uma comida. A gente temos habilidades muito básicas que a gente vai aprendendo de criança e isso também extrapola para, por exemplo, habilidades relacionais. Você às vezes tem habilidade de se relacionar com uma pessoa. E vem uma segunda habilidade importante da confiança, expressão. Então, uma pessoa confiante, ela se expressa com confiança. Eu entendo que é uma aba das habilidades, né? É a habilidade de se comunicar, de se expressar bem. Não necessariamente como eu estou fazendo aqui, gravando uma aula, ou poderia estar dando uma palestra. É a habilidade de falar
com uma outra pessoa. Eu sempre brinco, né, que a gente fala assim, as pessoas têm medo de falar em público. Gente, uma pessoa já é público, né? A gente tem um pensamento privado, dividiu com uma pessoa já é público. E muitas vezes, inclusive, a gente tem a dificuldade de falar com essa uma pessoa. Tem gente que tem facilidade de falar para uma sala inteira, enfim, faz uma palestra, faz um discurso para o mundo. Mas para falar com uma determinada pessoa, né, uma única pessoa, muitas vezes sobre os seus próprios sentimentos, aí não tem essa habilidade. Então, isso é falta de confiança, tem que trabalhar esse pilar. E aí a gente vai passar para uma outra ideia, ó. A pessoa, quando ela tem confiança, ela lida bem com os próprios erros. Aqui também tem eu falo que tá sempre um dentro do outro, né? Aqui também tá a ideia do feedback. A gente entende que um processo tem erros e tá tudo bem. Então a gente consegue lidar com os nossos erros. E a partir daí a gente também consegue receber feedbacks positivos, construtivos, consegue ignorar um pouco os feedbacks negativos, né? Sempre tem aquelas pessoas que são um pouco mais difíceis, a gente consegue lidar bem, navegar bem com isso. Não sei se vocês já pararam para prestar atenção quanto é interessante perceberem uma pessoa, né? Ver uma pessoa que sabe aprender. Uma pessoa que sabe ouvir ali que não é de um jeito, é de outro, enfim, uma pessoa que ela tá entusiasmada com o processo de aprendizagem. A própria criança, né, às vezes quando ela tá muito entregue ali num processo de aprendizagem, você vai mostrando alguma coisa para ela vai ficando maravilhada, né, aquela coisa deliciosa. E acontece às vezes quando a gente está treinando, né, deveria acontecer mais, inclusive nas empresas. Então você está ensinando o processo para uma pessoa que chegou, você está treinando um novo líder. Isso, deveria haver esse processo de maravilhamento, de nossa, uma coisa nova, que incrível, tá? E muitas vezes a gente se fecha. Então quando a gente não tem confiança, a gente não quer errar, a gente não quer fazer as coisas na frente dos outros ali, né? A gente não quer, a gente acha que a gente já tem que chegar com tudo pronto, tudo entregue, né? Tá tudo perfeito. Então aqui existe muito essa ideia, né? Colocar aqui, ó, diferente da perfeição, né? O perfeccionismo é algo que a gente tem que trabalhar muito nas pessoas em relação a desenvolver confiança. Então tudo isso está muito ligado e a gente começa a entender o quanto é diferente, né? O quanto a gente fala, nossa, mas a minha ideia de uma pessoa confiante era justamente a pessoa que nunca erra, era justamente a pessoa que não fala muito, né? Talvez seja aquela pessoa que é mais fechada. Então, olha como a gente precisa olhar para as palavras e entender bem o que elas querem dizer. E a gente vai fazer a mesma coisa, então, com a autoestima. A autoestima, ela tem um desafio para nós, por quê? A autoestima está relacionada com uma ideia subjetiva do nosso valor. A gente precisa ser mais honesto, inclusive, conosco mesmo, sobre a nossa real percepção do nosso valor. E uma forma muito interessante de trabalhar a autoestima é que a gente dialogue mais conosco mesmo diariamente. A autoestima, ela é trabalhada dessa forma, num diálogo interno com a gente. Tem gente que prefere todas as noites ou todas as manhãs, mas é essa ideia de que a gente converse mais honestamente conosco e seja mais capaz de dizer, acertei, errei, nossa, senti raiva, inveja, alegria, entusiasmo, enfim, o que aconteceu comigo naquele dia e o que eu percebo nos outros e como que eu percebo que cada um tem o seu valor e eu tenho o meu. Então a autoestima está muito ligado com autoaceitação, autoamor, autovalorização. Auto aqui de pessoal, né? É uma ideia de que realmente você percebe que você tem valor e o outro tem valor, né? E vocês não estão em uma competição, né? Atenção. Esse pilar é muito importante pra gente. É muito importante que as pessoas saibam do próprio valor, que elas saibam dialogar com elas mesmas, que elas saibam tirar o melhor delas mesmas, que elas conheçam as próprias fraquezas, enfim. A gente vem chamando autoestima de autoconhecimento, né? É que o autoconhecimento, na verdade, no fundo, ele engloba a confiança também, né? Você tem que conhecer suas habilidades e o quanto você consegue se expressar e uma série de outras coisas. Mas a gente conecta um pouco mais a ideia da autoestima com a ideia do autoconhecimento.
É bom a gente ir desconectando. Dar a cada palavra a sua ideia correta faz muito bem pra gente. A gente se expressa melhor, inclusive, e compreende melhor o que vem de fora. E aí, o que é muito, muito, demasiadamente importante nessa relação? Isso aqui são dois pilares. Então, nós precisamos do pilar 1 e do pilar 2. E nós precisamos dos dois. E aí eu quero fazer uma provocação para vocês aqui, né? Não sei quantos de vocês assistiram a série Game of Thrones, né? Foi uma série que ficou muito famosa, a gente faz tanto tempo que passou, a gente depois que assiste nem percebe quanto tempo que passa. Mas o que me chamou muita atenção naquela série, né? Até porque teve toda aquele alvoroço no final com o personagem da Daenerys, né? Era um personagem muito, muito construído para os dias atuais. A ideia desse feminismo, né? Da ideia da mulher se levantando, aquela coisa poderosa, né? Aquela coisa toda, 3 dragões, um exército gigante e tudo mais. Então, quando a gente falava sobre confiança, por exemplo, se você dissesse, né, que se perguntasse se ela era um personagem confiante, as pessoas normalmente diziam que sim. E aí, essa é a ideia que a gente precisa trazer de volta, né? Então, assim, será que ela tinha autoestima e confiança? Então, a autoestima está mais ligada a essa ideia subjetiva, né? Do nosso valor. E a confiança muito mais nessa nossa relação com o mundo, né? Uma relação um pouco mais objetiva. Então, é como se a gente tivesse uma noção real, assim, uma sensação real de que nós, como pessoas, como agentes, a gente consegue se relacionar bem com o mundo, com o espaço em que nós estamos. E muitas vezes a gente consegue fazer isso, mas não consegue crescer isso, né? Então assim, eu até me relaciono bem, mas só com essas pessoas aqui. Eu até faço isso bem, mas só faço isso aqui. Então, criou-se essa ideia da zona de conforto, que seria como se você estivesse dentro desse quadradinho sem extrapolar. E aí, quando a gente fala em transcendência, a gente fala dessa extrapolação, a forma como você cresce e é capaz de lidar com mais coisas e é capaz de perceber mais em você. E aí, o que era interessante nesse personagem, né? Teve uma cena em que ela falou que chegou até ali, né? Ela tava no auge ali do momento rainha, 3 dragões e um exército gigante, aquela coisa toda. Que ela chegou até ali não por fé nos deuses, não por fé em nenhum mito ou sociedade ou nada do tipo, mas por fé nela mesma, né? Ela tinha uma confiança nela mesma, é o que ela dizia. E ali naquele momento parecia muito potente, né? E todos nós conhecemos essas pessoas que chegam muito intensamente, parecendo muito, muito imponentes, parecendo muito confiantes. E muitas vezes se eu perguntar para você assim, quem é uma pessoa que você diria que é uma pessoa confiante, qual o seu exemplo, qual que é a sua ideia de confiança, você traz uma pessoa ali muito parecida com essa ideia que a Daenerys trouxe. Mas olha só que interessante, quando a gente vai olhar mesmo para essas pessoas, quando a gente vai conviver com elas, normalmente a gente percebe que elas sentem muito medo, porque aonde de fato está a confiança delas? Não está nelas mesmas, na verdade, porque elas não estão falando delas como um ser humano com autoestima, então elas não estão falando dessa ideia de que você não está construído, você pode errar, você, né, o outro também tem valor, enfim, existe toda uma relação. Elas estão falando delas como uma imagem pronta. Eu brinco que a gente fala da gente como um substantivo, né? Como se fosse uma foto pronta, é aquela imagem ali. Então, enquanto ela achava que ela era a princesa prometida ali dos 7 reinos, que era uma imagem pronta, congelada, ela tinha muita confiança. E a partir do momento que ela descobriu que não era ela, a confiança dela desabou completamente, ela desabou completamente e tudo aquilo ruiu. E a gente entra numa situação muito comum hoje em dia, que é a ideia do tudo ou nada, que é uma ideia que a gente vai trabalhar muito no próximo episódio. E a Daenerys, ela traz pra gente muito do que a gente vê hoje nas redes sociais, uma identificação muito grande do nosso eu com uma imagem congelada, com algo que eu preciso passar para o outro sempre, o tempo todo.
E aí a gente acaba colocando, depositando a nossa fé, não nos deuses, ou nas ideias, ou nos mitos e lendas, enfim, ou em lugares onde a nossa fé seria muito melhor aproveitada, e coloca ela em uma imagem congelada de nós mesmos. Isso acaba com o nosso pilar de confiança e faz com que a nossa autoestima, na verdade, seja apenas aparente. E essa talvez seja a atitude que mais prejudica o nosso desenvolvimento de confiança, porque abala a nossa confiança interna. Quando a gente esquece que a gente precisa se dar valor, né? Quando a gente esquece que existe essa necessidade subjetiva e a gente precisa olhar para ela, né? Subjetivo é tudo aquilo que não é tão palpável, né, como o nosso mundo material. E muitas vezes é deixado de lado por isso, então não parece tão importante. Quando a gente põe isso aqui de lado e esquece que a gente erra, e esquece que as coisas não são perfeitas, que a gente não é perfeito, que o outro não é perfeito, a gente destrói esses dois pilares. E aí a nossa confiança desaba. Tá? Então é muito importante que a gente olhe para tudo isso, que a gente consiga construir uma ideia real do que é confiança, e inclusive a gente pode, a partir da palavra confiança, a gente parte para a própria palavra, né? Confiança vem de confidere, e essa parte da palavra significa fé. Fé é uma palavra muito difícil hoje em dia, porque a gente linka, né, associa automaticamente com a ideia da religião, e é um conceito importante, a gente precisa ver isso nos próximos episódios, mas a ideia de fé, eu sempre brinco que assim, gente, se você fala que você tem fé em Deus, é porque fé é uma coisa e Deus é outra. Então, nesse momento, a gente olhando para a palavra fé, fé é uma palavra muito relacionada com o conceito de acreditar. Eu gosto muito que até tem ficado famoso, né? Hoje a gente tem falado mais sobre isso, que o acreditar da fé é o acreditar baseado em algum fato relevante, alguma coisa que realmente te levou a acreditar. E eu sempre brinco com a gente, né? Assim, eu falo, ó, você tem fé no dinheiro, né? O dinheiro é um conceito subjetivo no qual a gente tem fé. Você tem fé, por exemplo, os cartórios têm fé pública, né? Então o cartorário, por que você confia que o cartorário dizer que a casa é de alguém, né? Que aquilo que está escrito naquele papel é verdadeiro? Porque ele tem fé pública, ou seja, o público, as pessoas depositaram nele uma confiança. A gente deposita confiança numa pessoa, então tem fé nela. Isso significa que as atitudes daquela pessoa, que a forma como ela age, faz com que você confie nela com frequência, então tenha fé nela. Um grande líder, ele inspira fé quando ele partilha uma visão. E é importante pra gente que a gente tenha fé nas pessoas, tenha fé nas instituições. Uma marca, quando ela faz aquilo que ela diz que vai fazer, quando ela não quebra a sua confiança, quando ela reforça essa confiança em você, ela gera fé. E isso é muito importante para a nossa vida. Eu tive um professor que dizia que quando nós temos fé em uma pessoa, nós nos importamos com ela, nós nos adaptamos a ela, nós nos comprometemos com aquela situação. É algo maravilhoso, é algo muito difícil de explicar. E hoje a gente sente muita falta de realmente ter fé nas pessoas. Se eu te perguntasse hoje, no que você tem fé? O que você me responderia? Você tem fé nas instituições públicas? Você tem fé no sistema judiciário do seu país? Você tem fé na humanidade? Viver sem fé abala a nossa confiança, porque deixa ela apoiada em um só pilar, que é o pilar da autoestima. E isso é o que vem causando uma certa utopia narcísica, como um inimigo silencioso que está atacando a gente. E a gente sente, a gente estranha, mas não sabe muito bem o que está acontecendo. E quando se dá por conta, muitas vezes a gente precisa de atitudes drásticas. E essas atitudes aconteceram na minha vida e eu estou vendo acontecer na vida de muitas pessoas.
E é sobre isso que nós vamos falar no nosso próximo episódio, porque já chega desses momentos de tudo ou nada, já chega da gente viver a nossa vida dessa forma. Eu sei que existe uma certa ironia quando a gente fala em construir confiança, porque a gente subentende que ainda não tem a confiança, mas para alcançar isso nós precisamos de alguns elementos. E para alcançar esses elementos, nós precisamos confiar em algumas pessoas. É assim mesmo. E por isso, eu agradeço vocês pela confiança.